desfrutar de uma passagem bíblica que está em João 4. Evangelho de São João, capítulo 4. Glória a Deus. Na penúltima quarta-feira que nós estivemos aqui, que Deus me incumbiu de estar pregando, eu falei sobre o ato de nós colocarmos em prática toda a teoria que nós temos aprendido. Tudo que nós venhamos aprendendo, tudo que nós temos aprendido sobre a palavra do Senhor. O Senhor nos falou na quarta-feira retrasada para nós colocarmos em prática. E eu aqui hoje, nesta noite, quero refletir com vocês sobre um povo, sobre uma nação existente e que 2000 anos antes de Cristo nascer, já era uma nação eleita, uma nação escolhida por Deus. A nação querida por Deus. E Abraão, o nosso pai da fé, foi o grande paizão dessa nação. E essa nação israelita, cujo os habitantes são os judeus, no Antigo Testamento tem relatado toda a história deste povo. E nessa história, há muitas adversidades e muitos momentos felizes. Adversidades para o povo escolhido que muitas vezes se rebelou contra o Senhor. Por diversas vezes, virou as costas para o Senhor e desobedeceu a sua palavra. E como consequência disso, o Senhor ia e os castigava. E o Senhor os castigava e eles clamavam por misericórdia. E o Senhor os perdoava e os colocavam em bonança. E este fato aconteceu muitas vezes, diversas vezes. O Senhor levantava reis, restaurava o povo, reconciliava-se com Deus. Eles desobedeciam a Deus, caíam de novo, Deus castigava novamente. E no período de 2000 anos, este povo foi vindo assim. E por essa desobediência e por esta afronta contra o Senhor, muitas das vezes, o Senhor permitiu que outras nações se apoderassem dos judeus. Os assírios e os babilônios foram duas nações que tiveram Israel em seu poder. Tiveram Israel como escravos, por permissão de Deus. E então nasce Jesus Cristo, numa época onde não estava diferente, os judeus estavam cativos também, mas agora pelos romanos. E Jesus veio com o intuito de oferecer-lhes a amizade e a salvação de Deus. Mas o povo judeu, ele era muito apegado e tinha muito orgulho do seu templo e dos seus costumes. E este orgulho era tão grande que eles cometiam um erro que muitos cristãos cometem até hoje. Mas qual é esse erro? Eles evitavam os que não eram cristãos, os não-judeus, os gentios. Notem que hoje não é diferente. Não é difícil nós vermos um crente ou um católico, que também é um cristão, evitar o outro povo.
Aquela pessoa ali, ele é da Umbanda, então eu não vou nem passar perto dele. Aquele outro ali é do candomblé. Deus me livre entrar na casa dele. Enfim. Você concorda que há essa diferença ainda hoje? Eu vou ler aqui o capítulo 4, do 1 ao 10, do Evangelho de São João. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, perto do meio-dia. Então veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Amém? Glória a Deus. Note que nesse primeiro versículo tem algo interessante aqui para nós percebermos. Jesus percebe a insatisfação dos fariseus e se retira. Veja bem, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Se você, quando chegar em casa, voltar no capítulo 3, você vai ver ali que Jesus estava batizando, juntamente com os seus discípulos. Ou seja, Jesus estava com os seus discípulos, mas quem de fato estava batizando o povo não era Jesus, eram os seus discípulos. E João Batista, que até então, antes de Jesus começar a batizar o povo, que era o homem que batizava, também estava batizando naquele mesmo local. E então houve um desconforto ali entre os discípulos de João, e alguns fariseus começaram a questionar o fato de aquele homem estar batizando também. Eles não se conformavam. E então Jesus o que faz? Diante deste possível conflito, Jesus percebe ali um desconforto. Jesus percebe que provavelmente haveria uma manifestação daquelas pessoas. Ele decide se retirar e voltar para a Galiléia. Nós vemos aqui cautela e prudência por conta de Jesus. Porque não era a hora dele morrer ainda. Não tinha chegado a hora do Senhor Jesus Cristo morrer. Então ele preferiu se ausentar da Judéia e voltar para a Galiléia. Cautela e prudência. No versículo 4, note que Jesus fala: e era necessário passar por Samaria. Era ali necessário passar por Samaria. Aí a gente se pergunta, por que era necessário passar por Samaria? Mas Samaria não era caminho de Judá para a Galiléia? Sim, era caminho. Mas, no entanto, era um caminho que não era usado há muito tempo pelos judeus. Era o caminho mais curto entre Judá e Galiléia, porque era o caminho central. Era um caminho que os patriarcas usavam para fazer este caminho, até
antes de haver o conflito entre os samaritanos e os judeus. Após então esse conflito, os judeus não se misturavam com os samaritanos, sequer não passavam pela cidade de Samaria. Mas então, como que eles faziam esse trajeto de Samaria, de Judá para Galiléia? Eles iam pelo caminho mais longo. Haviam mais dois caminhos, e eles iam. Judeu que se prezava não passava por aquele caminho que era obrigatório passar por dentro de Samaria. Mas Jesus vê a necessidade de passar por Samaria. Olha que interessante, que diz o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E então disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus chegou para aquela mulher que se aproximou dele com um cântaro. E diante do poço de Jacó, Jesus começa um diálogo com essa mulher. Note que Jesus vinha caminhando de longe, com certeza estava cansado e também com sede física. Mas o interessante aqui é que nós vamos perceber que Jesus pede água para esta mulher para iniciar um diálogo com ela. Porque ele tinha um propósito na vida dessa mulher samaritana. Notem que é o início de um diálogo simples, sem muita delonga, sem muita demagogia, sem formalidade, com simplicidade. Mas, Márcio, você falou que judeu que se prezava não passava por caminho de Samaria, mas Jesus foi assim numa boa, eles eram povos inimigos, e Jesus foi numa boa e falou com essa mulher? Não. Jesus inicia esse diálogo com ela com um propósito, mas também sabendo o que poderia ele estar lhe aguardando. Isso está no versículo 9, olha. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Gostaria que você imaginasse comigo uma mulher que está cheia de razão, que está coberta de razão, que está diante de um homem que está transgredindo um costume antigo de que samaritanos não falam com judeus e judeus não falam com samaritanos. E essa mulher, então, eu imagino que ela subiu no salto, ergueu o nariz e falou: ei, o que deu em você? Quem te deu a liberdade de falar comigo, sendo tu judeu? Tá maluco? Essa mulher, sem dúvida, ela reagiu com arrogância, porque ela tinha toda a razão. Jesus estava ali tendo uma atitude anormal para a época. E então, eu acredito que ela tenha reagido com hostilidade. Eu acredito que ela tenha agido com até uma certa estupidez para com Jesus. Olhando de cima para baixo para Jesus. Aí você se pergunta, mas Márcio, para que Jesus tinha que fazer isso? Se humilhar diante de uma mulher?
Sim, ele se humilhou. Dá para entender que se Jesus se humilhou diante dessa mulher quando ele a procura. Tiramos uma lição aqui deste trecho para o nosso cotidiano. Nós, às vezes, vemos N dificuldades para levar a palavra de Deus para alguém. Não é anormal nós encontrarmos uma barreira para falar de Jesus, para falar do amor de Deus para alguém. Exemplo, o Beto trabalha numa grande empresa. Você já se viu, Beto, se encontrando com o presidente da sua empresa e falando de Jesus para ele? Quantas barreiras você não consegue enxergar entre você e o presidente da empresa que você trabalha? E mais, o diálogo que você vai ter com ele para falar de Jesus para ele. Imagina a dificuldade que muitas pessoas encontram ao se deparar com um juiz, com um promotor, uma pessoa que tem só um segundo colegial, malemar a lei, escreve direito. Poxa vida, eu não vou falar de Jesus para esse promotor, não. Quem sabe você não almoça todo dia do lado de um promotor? Quem sabe você não almoça todo dia do lado de um juiz? Quem sabe você não almoça todo dia do lado de um vereador? E quantas barreiras nós encontramos e colocamos nós mesmos entre nós e essa pessoa? Jesus foi básico. Ele chega diante de uma situação, ele se adequa ao ambiente, diante de um poço e uma mulher com um cântaro vindo. Pela lógica, ela ia retirar a água do poço. E então ele começa um diálogo com ela. Ei, mulher, dai-me de beber. Você já pensou que você pode puxar um assunto com aquela pessoa que você tem tanta dificuldade? E Jesus pode te dar estratégia, o Espírito Santo pode te dar estratégia para você conseguir falar do amor de Deus para ela? Jesus teve a necessidade de passar por Samaria. Você já sentiu necessidade de falar de Jesus para uma pessoa que talvez você ache impossível? Encontre N barreiras? Tente fazer como Jesus. Não se preocupe, como Jesus não se preocupou com a afronta, com o desprezo, com a arrogância. Se ele vai virar as costas para você ou se ele não vai. Se ele vai te insultar ou se ele não vai. Devemos arriscar, amém? Devemos ser ousados. Ousados com estratégia, com amor, com simplicidade, com alegria. Eu vejo Jesus nos ensinando a abordar uma pessoa aqui, quando pede água para esta mulher. Não meçamos esforços para falar de Deus para alguém, amém? Vamos ler Lucas 15, versículo do 1 a 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 7. Mas, Márcio, por que eu tenho que me preocupar com
com o meu presidente, com o presidente da minha empresa? Por que eu tenho que me preocupar com aquele vereador picareta que almoça do meu lado? Por que eu tenho que me preocupar com a prostituta que eu passo todos os dias por ela indo para o ponto de ônibus? Por que eu tenho que me preocupar com aquele mendigo que todos os dias eu passo por ele? Olha o que diz o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, do 1 ao 7. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: olha o ensinamento de Jesus, a comparação que Jesus faz para ensinar esses homens. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo ou cheio de alegria, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Com essa parábola, Jesus, está claro que Jesus nos ensina que uma pessoa, uma vida, é imprescindível para Deus. E esta vida talvez que você pensou agora, ou que talvez vai aparecer para você durante a sua caminhada, durante a sua vida, e você vai enxergar uma barreira para falar de Jesus para ela. Você vai lembrar dessa mensagem de hoje. Vai lembrar que você pode ter estratégias simples e que essa pessoa é importantíssima para os reinos dos céus. E que se essa pessoa se converter, haverá festa e júbilo nos céus. Aleluia. No versículo 10 de João, capítulo 4, Jesus fala para essa mulher, após ela perguntar: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Note aqui que Jesus usa uma expressão que essa mulher não entende. Jesus fala: se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que está aqui falando com você, você me pediria água para beber. Mas, Márcio, não está escrito aí que Jesus estava diante do poço pedindo água para ela, pois ela que estava com um cântaro na mão? Ou seja, ele não tinha condições de pegar água, de retirar água do poço, a não ser que ele mergulhasse lá e ficasse lá mesmo, tomando água lá até ficar com a barriga dura. E então ela não entende, de fato ela não entende. Prova disso, está no 11, ó. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Olha, ela faz mais uma pergunta para o Senhor. O que eu percebo aqui é que Jesus continua com a sua estratégia de evangelização para com a mulher samaritana. E o que ele faz aqui então? Falando para ela esta frase na qual confundiu a cabeça dela. Ele começa a despertar interesse. Começa a despertar interesse por ela, ela ficou curiosa. Mas, água viva, sem cântaro?
Sim. Não. Mais um passo de Jesus diante dessa mulher. Ele desperta interesse nessa mulher. Vejamos o 13 e o 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus então começa a falar do reino de Deus, do reino dos céus. Começa a falar do poder do Espírito. Começa a se revelar para ela. Começa a dizer-lhe ali: filha, há um Espírito maravilhoso, há um Deus maravilhoso, que Ele pode te saciar a sua sede. E você, se você estiver junto a essa fonte, diariamente, jamais você terá sede. Essa fonte é Jesus Cristo. E Ele quer, e Ele deseja saciar a nós. Ele quer que nós sejamos saciados todos os dias. Para isso nós precisamos estar perto da fonte. Precisamos estar próximo à fonte. Porque a fonte, ela não cessa. Ela jorra o tempo inteiro a água viva. E Jesus continua revelando a ela. E no versículo 17, no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Note que essa mulher vai começando a entender, a compreender. O Espírito Santo já começa a achar lugar no coração dessa mulher. O Espírito Santo já começa a fazer com que os olhos delas espirituais comecem a enxergar. Ela, além de estar curiosa, agora ela passa a desejar aquilo que Jesus falou, aquilo que ela não compreendia há pouco. Como é que você deseja algo que você não compreende? Que você não entende, que você não sabe? É pela fé. E então começa a gerar fé dentro dessa mulher. Por conta do agir de Deus. E ela deseja essa água. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la mais. E aí então Jesus continua. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E o versículo 17 nos ensina mais algo. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem. Aqui nós vemos o sinal de arrependimento dessa mulher. Reconhecimento de que aquele marido não era o dela. E ela confessa diante dele: não, eu não tenho marido. Note que ela não está mentindo. Olha, eu não tenho. Tem um lá que é meu ficante lá, que eu dou uns somebody love de vez em quando. Mas ele não é meu, não. Jesus não fala que ela mentiu. Sendo Deus, ele conhece os nossos corações. Conhece a nossa sinceridade. Note que essa sinceridade expressa arrependimento da parte dessa mulher. Note que este processo, que começou tão simplesmente, começou de uma maneira tão supérflua. Olha, dá-me de beber. Você vai entender daqui a pouco por que eu afirmo que é supérflua esse pedido de Jesus. Jesus então continua. Não tenho marido, ela disse, porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher:
Senhor, vejo que és profeta. Ela já está numa altura de reconhecê-lo como um grande homem de Deus, como um homem sobrenatural. O Espírito Santo já a convence de que aquele homem que está ali falando com ela é um homem de Deus. E existe aqui entre nós muitos homens de Deus também. E Jesus, o Espírito Santo, age através da minha vida e da sua vida. O Espírito Santo espera que nós sejamos ousados, que nós peguemos o caminho mais difícil mesmo, se for necessário. Quebremos paradigmas, quebremos costumes. Deus espera isso de nós. Porque é Ele quem vai se encarregar da obra. A palavra de Deus diz que Ele capacita os escolhidos. Isaías se achou impuro, pecador, mas ele viu a glória de Deus descer sobre a vida dele, uma brasa de fogo tirada do altar, tocando seus lábios e purificando. E ele então se sente envergonhado e fala: Senhor, eu sou um homem pecador. Mas Deus pega você, pega a minha vida e te transforma num grande homem, se você quiser. Ele só espera que nós abrimos as nossas bocas para falar do seu amor. Não precisa você conjugar todos os verbos da maneira correta, colocar os S's nas horas corretas, os R's. Não. Na sua simplicidade. Deus, Ele age de maneira simples. Não tenha medo. No versículo 25 ao 30, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando vem. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que esse estivesse falando com uma mulher. Note, os discípulos maravilharam-se, porque eles não compreenderam e sabiam que era normal. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Atento para o versículo 28 aqui, o que ela fez? Após ter indagado o Senhor, após ter indagado aquele homem que falara com ela de forma indevida, após de ter falado com aquele cara de pau, perdoe-me aqui a expressão, mas hoje, no dia de hoje, nós o veríamos como um cara de pau, como uma pessoa que nos ofende, nos agride, vem falar com a gente com a maior cara lavada. A gente fala: mas você é cara de pau mesmo, hein, meu? Essa mulher então deixa tudo, larga o seu cântaro e sai correndo. Eu vejo essa mulher abismada, transformada pelo Espírito Santo de Deus, chegando entre o seu povo, falando: olha, lá no poço tem um homem, vamos lá até ele. Nesse sair correndo dela, nesse largar o cântaro para trás, eu vejo despertar do avivamento na vida dessa mulher. Então imagine você tendo a oportunidade de falar do amor de Jesus para um grande homem, um homem influente na sociedade, uma pessoa importante na empresa, ou um mendigo que mora na rua e onde centenas de pessoas, milhares de pessoas talvez passam ali todo dia. Contemplar essa pessoa avivada, alegre, falando do amor de Jesus.
Isso pode acontecer comigo e com você. E aqui, nós concluímos que Jesus pede água para ela só para iniciar o diálogo, como eu já disse algumas vezes. Porque Jesus não bebe a água. A mulher não chega a retirar a água lá do poço, se hoje. Ou seja, Jesus não bebe a água. Foi só um pretexto. Você acha que se ele tivesse morrendo de sede, ele primeiro não chegaria, não, por favor, retira a água para mim, então empresta aí que eu vou retirar, depois a gente conversa. Não. Ele usa como um pretexto. No último versículo aqui para a gente encerrar, quero ler o versículo 42. E diziam à mulher, vou ler o 41 também, perdoe. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, olha aqueles homens que a mulher foi correndo gritar, falando para ela, já não é pelo que disseste que nós cremos. Porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Meus amados, o nosso papel é levar a palavra aos sedentos, aos cativos, aos oprimidos, aos presos pelo pecado. E com a unção do Espírito Santo, com a estratégia que Deus vai te dar, se você estiver na dependência dEle, o Espírito Santo vai fluir na vida da pessoa e vai despertar interesse e vai fazer com que gere fé. Vai fazer com que essa mulher, através da sua fé, vai fazer com que essas pessoas que nós vamos nos dispor a falar do amor, espalhem as boas novas. E o que vai acontecer é isso, ó. Nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Você como instrumento planta. E Deus vai cuidar. Deus vai se encarregar de transformar essa pessoa e de fazer com que ela conheça o nosso Senhor Jesus Cristo. Para concluir, eu quero incentivá-los a fazer isto com amor, com ousadia, cautela também, esperar a hora certa, porque Jesus se retirou, lembra que Jesus se retirou da Judéia e foi para a Galileia para evitar o conflito? Portanto, temos cautela, aguardarmos a hora certa, falar com mansidão, usar de estratégia, termos perseverança. Jesus ele falou, não, eu vou por este caminho aqui, vamos quebrar essa regra. Sou judeu, mas eu vou por esse caminho. Eu tenho a necessidade de passar por aqui. Estejamos focados em levar a palavra a todo o povo. Amém? Seja ele rico, seja ele pobre, seja ele sujo, limpo, mendigo, prostituta, ladrão. Seja ele um morador de rua. Seja ele um empresário. Seja ele um presidente de uma grande empresa. Seja ele um vereador, um juiz, um promotor. Se disponha, seja ousado. O Espírito Santo de Deus vai te dar a estratégia. Para que estes também possam beber a água da vida que é Cristo Jesus. Amém? E que eles possam herdar a vida eterna. E que haja festa no céu, assim como no dia você aceitou a Jesus. Assim como um dia você bebeu dessa água e bebe até hoje. Queira isso para o seu irmão. Hoje é a quarta da paz. Vamos transmitir essa paz através das boas novas. Vamos levar essa paz que excede todo entendimento ao cativo, ao oprimido.
Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor?